Capítulo 3. A restauração espiritual e sua relação com os dízimos. Hernandes Dias Lopes. O profeta Malaquias profetizou para a segunda geração pós-cativeiro. O povo voltou do cativeiro da Babilônia, mas não se libertou do cativeiro espiritual. O povo estava em Jerusalém, mas o coração não estava colocado em Deus. Chamava Deus de Pai, mas não honrava a Deus como Pai. Os sacerdotes não ensinavam ao povo a lei de Deus. As pessoas iam ao templo, mas consideravam o culto uma canseira. O povo trazia ofertas para Deus, mas não eram ofertas excelentes. Os jovens se casavam, mas os homens não honravam o casamento, nem eram fiéis ao cônjuge. Malaquias conclama o povo a voltar-se para Deus e a trazer os dízimos à casa de Deus. Malaquias convoca a nação à restauração espiritual. A restauração está fundamentada no caráter imutável de Deus. O profeta Malaquias escreve: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6. Malaquias destaca três verdades importantes aqui na consideração deste assunto. Em primeiro lugar, Deus é imutável em seu ser. Deus é o mesmo sempre. Ele não tem começo nem fim, é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Deus não tem picos de crise. Seu amor por nós não passa por baixas. Não podemos fazer nada para Deus nos amar mais, nem deixar de fazer coisa alguma para Deus nos amar menos. Seu amor por nós é eterno, contínuo e incondicional. A causa do amor de Deus por nós está nele mesmo. Em segundo lugar, Deus é imutável em relação à sua aliança conosco. Deus é leal ao compromisso que assume. Como filhos de Jacó, trazemos suas marcas, somos inconstantes. Mas, ainda que sejamos infiéis, Deus não nega a si mesmo. Mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. 2 Timóteo 2,13. Ele prometeu ser o nosso Deus para sempre. Ele prometeu nunca nos abandonar. Ele nos disciplina e nos corrige, mas jamais nos destrói. Em terceiro lugar, a imutabilidade de Deus é a nossa segurança. A imutabilidade divina é a causa de não sermos destruídos. Se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, estaríamos arruinados. A nossa inconstância não abala a imutabilidade de Deus. Seu amor perseverante é que nos dá a garantia da salvação. A segurança da salvação não está estribada em nós, mas em Deus. Não se apoia no frágil bordão da nossa instabilidade, mas no rochedo firme da imutabilidade divina. A restauração está disponível mediante um convite gracioso de Deus. Malaquias relembra ao povo sua inclinação histórica para o desvio de Deus. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? O profeta Malaquias destaca quatro verdades fundamentais nesse convite gracioso de Deus. Em primeiro lugar, a paciência perseverante do restaurador. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes.
A geração de Malaquias estava no mesmo curso de desvio e desobediência dos seus pais. Apesar desse doloroso fato, Deus não desiste do seu povo, nem desiste do direito que tem de chamá-lo ao arrependimento e de atraí-lo com cordas de amor. Deus o chama à restauração, apesar de tantos anos de apostasia e rebeldia. Em segundo lugar, o profundo anseio do restaurador. Tornai-vos para mim. Deus não quer apenas uma volta a determinados ritos sagrados, a uma religiosidade formal. Ele quer comunhão, relacionamento. Por isso diz: tornai-vos para mim. O cristianismo é mais do que um credo, é comunhão com uma pessoa, a pessoa bendita do Deus eterno. É um relacionamento vivo com o Deus vivo. A palavra tornar significa arrepender-se, mudar de rumo e seguir na direção oposta. Em terceiro lugar, a dinâmica relacional do restaurador. E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Se nós queremos que Deus se volte para nós, devemos nos voltar para Ele, porque fomos nós que mudamos e não Deus. Ele é imutavelmente o mesmo. Quando nos voltamos para Deus, o Deus da aliança, encontramos sempre os seus braços abertos, o beijo do seu perdão e a festa da reconciliação, quando o povo de Deus se volta para ele em penitência. Deus se torna para seu povo em bênçãos e prosperidade. Deus procura adoradores e não adoração. Deus quer a nós mais do que o nosso culto, o nosso serviço. Antes de Deus requerer o dízimo, ele requer o coração. Antes de Deus ordenar para trazer os dízimos, Deus ordena para trazer a vida. Os escribas e os fariseus do tempo de Jesus eram extremamente zelosos na entrega dos dízimos. Eles davam até mesmo o dízimo das hortaliças. Mas Jesus os denunciou como hipócritas, porque davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciavam os preceitos principais da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Os escribas e fariseus transformaram a religião num conjunto intermino de rituais e deixaram de ser um relacionamento vivo e íntimo com Deus. E deixaram de ter um relacionamento vivo e íntimo com Deus. Os escribas e fariseus superestimaram o dízimo, pensando que, ao devolverem-no com fidelidade, podiam negligenciar o aspecto relacional da fé. Mas o princípio bíblico é que o coração precisa vir primeiro para Deus. Depois o bolso virá naturalmente. Jesus expressou isso claramente ao dizer que onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Se você ama a Deus, não terá nenhuma dificuldade de ser um dizimista fiel. Em quarto lugar, a insensibilidade espiritual dos que são chamados à restauração. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Pior do que o pecado é a insensibilidade a ele. Pior do que a transgressão é a falta de consciência dela. A cauterização e a anestesia da consciência são estágios mais avançados da decadência espiritual. A restauração passa pela fidelidade na entrega dos dízimos. Há uma estreita conexão entre vida espiritual e mordomia dos bens. A única entidade que Jesus chamou de Senhor foi a riqueza.
Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e às riquezas. O dinheiro é mais do que uma moeda, é um ídolo. Mamon é o maior senhor de escravos do mundo. Por causa do dinheiro, muitos mentem, roubam, matam e morrem. Por causa do dinheiro, muitos se corrompem e são corrompidos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa desse amor, muitos chegam até mesmo a reter os dízimos, que são santos ao Senhor. O profeta Malaquias escreve: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Precisamos entender alguns aspectos importantes sobre a questão do dízimo. Esse é um tema claro nas Escrituras. Muitas pessoas, por desconhecimento, têm medo de ensinar sobre esse importante tema. Outros, por ganância, fazem dele um instrumento para extorquir os incautos. Ainda outros, por desculpas infundadas, sonegam-no, retêm e se apropriam dele indevidamente. O povo de Deus, que fora restaurado por Deus, agora estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Vejamos alguns pontos importantes sobre o dízimo. Em primeiro lugar, o dízimo é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. A palavra dízimo, maaser, hebraico, e dexaten, grego, significa 10% de alguma coisa ou de algum valor. O dízimo não é uma cota de 1%, nem de 9%. O dízimo, como a própria palavra diz, é a 10ª parte de tudo o que o homem recebe. O dízimo não é invenção da igreja, é princípio perpétuo estabelecido por Deus. O dízimo não é dar dinheiro à igreja, é ato de adoração ao Senhor. O dízimo não é opcional, é mandamento, não é oferta, é dívida, não é sobra, é primícia, não é um peso, é uma bênção. Como já enfatizamos, o dízimo é ensinado em toda a Bíblia. Antes da lei, Gênesis 14:20, na lei, Levítico 27:30, nos livros históricos, Neemias 12:44, nos livros poéticos, Provérbios 3, 9 e 10, nos livros proféticos, Malaquias 3:8 a 12, e também no Novo Testamento, Mateus 23:23, Hebreus 7:8. O dízimo não é uma questão meramente financeira, mas, sobretudo, espiritual. O bolso revela o coração. Durante o reinado de Ezequias, houve um grande despertamento espiritual. E o resultado foi a dedicação de dízimos e ofertas ao Senhor. 2 Crônicas 31, 5, 12 e 19. Sempre que o povo de Deus se volta para o Senhor com o coração quebrantado, os dízimos são devolvidos. Em segundo lugar, o dízimo é santo ao Senhor. Levítico 27:32. Quando o rei Belsazar usou as coisas santas do templo de Deus para o seu próprio deleite, o juízo divino caiu sobre ele. Daniel 5:22 a 31. Quando Acã apanhou o que eram as primícias para Deus, Josué 6:18, 19, e as escondeu debaixo de sua tenda, o castigo de Deus veio sobre ele. Josué 7:1. Em terceiro lugar, o dízimo faz parte do culto. A entrega dos dízimos fazia parte da liturgia do culto.
A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos. Deuteronômio 12, 6. A entrega dos dízimos é um ato litúrgico, um ato de adoração que deve fazer parte do culto do povo de Deus. Em quarto lugar, o dízimo é para o sustento da casa de Deus. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Números 18 e 21. O dízimo é o recurso que Deus estabeleceu para o sustento de pastores, missionários, obreiros, aquisição de terrenos, construção de templos, compra de literatura, assistência social, bem como toda a manutenção e extensão da obra de Deus sobre a terra. Se no judaísmo os adoradores traziam mais de 10% de tudo que recebiam para a manutenção da casa de Deus e dos obreiros de Deus, bem como para atender às necessidades dos pobres, muito mais agora que a igreja tem o compromisso de fazer discípulos de todas as nações. Em quinto lugar, pecados graves quanto ao dízimo. Malaquias denuncia alguns pecados graves quanto ao dízimo que estavam sendo cometidos pelo povo. O primeiro pecado é reter o dízimo. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Joyce Baldwin diz que o verbo roubar, kaba, é raro no Antigo Testamento, mas bem conhecido na literatura talmúdica como tomar à força. O povo estava roubando a Deus. 1. Trazendo ofertas indignas. Malaquias 1:13. 2. Oprimindo os pobres. Malaquias 3:5. 3. Retendo os dízimos. Malaquias 3:8. A palavra roubar, portanto, significa tomar à força, ou seja, é uma espécie de assalto intencional, planejado e ostensivo. A única vez que esse verbo aparece novamente em Provérbios 22, 23, para descrever o despojamento do pobre. Reter o dízimo santo ao Senhor é uma insensatez, pois ninguém pode roubar a Deus impunemente. Tentar defraudar a Deus é defraudar a si mesmo, pois tudo o que temos pertence a Deus. Nossa vida, família e bens. Não é sensato reter o dízimo de Deus. Não é seguro retermos o que é de Deus para o nosso sustento. Deus é o Criador, provedor e protetor. Por isso, devemos depender dele mais do que de todos, mais do que dos nossos próprios recursos. Nossa confiança precisa estar no provedor. Mais do que na provisão, nenhum homem jamais perdeu alguma coisa por servir a Deus de todo o coração ou ganhou qualquer coisa servindo a Ele com o coração dividido. Diz Thomas V. Moore. Diante da sonegação dos dízimos, o Senhor lembra-lhes que estavam, na realidade, roubando a si próprios, pois o resultado de tal atitude era o fracasso das colheitas. Dionísio Pape afirma que quem rouba a Deus não é capaz de amá-lo. Na verdade, sonegar o dízimo é atuar com dolo, e essa é uma maneira estranha de exprimir gratidão a Deus, diz Herbert Wolff. Reter o dízimo é colocar o salário num sactel furado, diz o profeta Ageu. Jamais uma pessoa prosperará retendo o dízimo de Deus, pois a Bíblia diz que reter mais do que é justo é pura perda. Provérbios 11:12. Reter o dízimo é uma clara demonstração de amor ao dinheiro, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Reter o dízimo é desconfiar da providência divina.
É um ato de incredulidade e infidelidade àquele que nos dá a vida, a saúde, o sustento e a própria vida eterna. Reter o dízimo é roubar a Deus de forma ostensiva e abusiva. Reter o dízimo é desamparar a casa de Deus. Deuteronômio 26:14. Thomas V. Moore diz que se quisermos ter os tesouros de Deus abertos, precisamos abrir os nossos próprios tesouros. Malaquias 3, 10 e 11. Corações inteiros e mãos abertas abrem sobre nós as janelas dos céus e disponibilizam para nós os inesgotáveis recursos de Deus. Malaquias fala não apenas do dízimo, mas também das ofertas. Eram as partes dos sacrifícios separados para os sacerdotes. Elas tinham também uma finalidade especial. Êxodo 25, 2 a 7. Quando ninguém trazia ofertas, os levitas não tinham outra opção senão desistir do seu ministério e ganhar o seu sustento na agricultura, diz Baldwin. O segundo pecado é subtrair o dízimo. A Bíblia ordena: trazei todos os dízimos. O dízimo é integral. Muitas pessoas pensam que podem enganar a Deus quando estão preenchendo o cheque do dízimo. Elas colocam um valor muito inferior ao que representa os 10% estabelecidos pelo Senhor. Pelo fato de enganarem a igreja, pensam que também enganam o Senhor da igreja. Deus não precisa de dinheiro, pois Ele é o tesouro e a prata. Deus não precisava da árvore da ciência do bem e do mal no jardim do Éden. Deus queria a fidelidade de Adão. Deus não precisava do sacrifício de Isaac, ele queria a obediência de Abraão. Assim também Deus não precisa de dinheiro, ele requer a fidelidade do seu povo. Deus viu Ananias e Safira escondendo parte da oferta e os puniu por isso. Podemos nós enganar aquele que tudo vê? O dízimo é para o sustento da casa de Deus. Os levitas e os sacerdotes viviam dos dízimos. Os pobres eram amparados com os dízimos. Deuteronômio 14, 28 e 29. Devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro. O terceiro pecado é administrar o dízimo. A Bíblia ensina: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não temos o direito de mudar uma ordem do Senhor. Não podemos fazer o que bem entendemos com o que é de Deus. Não somos chamados a administrar o dízimo, nem sermos juízes dele, mas a devolvê-lo ao seu legítimo dono. Deus mesmo já estabeleceu em sua palavra que o dízimo deve ser entregue em sua casa. Há pessoas que repartem o dízimo para várias causas, enviam 2% a uma igreja necessitada, remetem 3% para uma obra social, ajudam um missionário com mais 2% e depois entregam 3% à igreja onde frequentam. Essa prática está errada. Não temos o direito de administrar o dízimo. Há pessoas ainda que frequentam uma igreja e entregam todo o dízimo em outra. Isso é a mesma coisa que jantar num restaurante e pagar a conta em outro. Se queremos ajudar uma causa, devemos fazê-lo com o que nos pertence e não com o dízimo do Senhor. Este deve ser trazido integralmente à casa do tesouro. A casa do tesouro era uma expressão que designava os celeiros ou armazéns, a tesouraria do templo, amplos salões em que se colocavam os dízimos. 1 Reis 7:51. O quarto pecado é subestimar o dízimo. Eles perguntavam: em que te roubamos? Eles pensavam que o dízimo era um assunto sem importância. Sonegavam o dízimo e julgavam que essa prática não os afetava espiritualmente.
A nossa negligência e a dureza do nosso coração em reconhecer o nosso pecado não atenuam a nossa situação. O que pensamos sobre dada situação não a altera aos olhos de Deus. A verdade de Deus é imutável e isso não depende do que venhamos a pensar acerca dela. A geração de Malaquias não apenas sonegava o dízimo, mas não sentia por isso nenhuma culpa. Eles pecaram e ainda justificaram o seu pecado. A restauração traz bênçãos singulares de Deus. O profeta Malaquias aponta 4 bênçãos que acompanham a restauração divina sobre aqueles que são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Em primeiro lugar, as janelas abertas do céu. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. É lá, do alto, que procede toda boa dádiva. Deus promete derramar sobre os fiéis torrentes caudalosas das suas bênçãos. Baldin diz que as comportas dos céus, que se abriram para a chuva durante o dilúvio, choverão uma sequência superabundante de presentes quando Deus mandar. É bênção sobre bênção, é bênção sem medida, é abundância, é fartura, mas vale 90% com a bênção do Senhor do que 100% sob a maldição. Janelas abertas falam não apenas de bênçãos materiais, mas de toda sorte de bênção espiritual. Nós precisamos evitar 2 extremos, a teologia da prosperidade e a teologia da miséria. A teologia da prosperidade limita as bênçãos de Deus ao terreno material. A teologia da miséria não enxerga a bênção de Deus nas suas dádivas materiais. Em segundo lugar, a bênção sem medida de Deus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Provérbios 10, 22. A Bíblia diz que o que plantamos, isso também colhemos. Gálatas 6, 7. Mas colhemos sempre mais do que plantamos. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. A promessa de Deus é: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6,38. Deus promete literalmente fazer prosperar a quem dá com liberalidade. Quem dá com abundância ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que lhe é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Em terceiro lugar, o devorador repreendido. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não age apenas ativamente derramando bênçãos extraordinárias, mas também inibe, proíbe e impede a ação do devorador na vida daqueles que lhe são fiéis. Alguém talvez possa objetar dizendo que há muitos crentes não dizimistas que são prósperos financeiramente, enquanto há dizimistas que enfrentam sérias dificuldades econômicas. Contudo, a riqueza sem fidelidade pode ser maldição e não bênção.
Também, as bênçãos decorrentes da obediência não são apenas materiais, mas toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus, Efésios 1:3. O apóstolo Paulo diz que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, enquanto afirma que os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. 1 Timóteo 6:6 e 9. A maldição do devorador não se quebra com ritos místicos, nem com oração e jejum, mas enfiando a mão no bolso e devolvendo a Deus o que a ele pertence, os dízimos e as ofertas. Em quarto lugar, uma vida feliz. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Há grande alegria na obediência a Deus. Quando a igreja é fiel, a causa de Deus é suprida, a obra de Deus cresce, o testemunho da igreja resplandece, os povos conhecem o Senhor e a glória de Deus resplandece entre as nações. Ser cooperador com Deus é fazer um investimento para a eternidade, 1 Coríntios 3:9. Muitos estão investindo em projetos que não terão nenhuma consequência eterna. Onde você está ajuntando tesouros? Onde está colocando suas riquezas? Onde você tem o seu coração? O dinheiro do Senhor que está em suas mãos tem sido devolvido para o sustento da obra de Deus? Investir apenas neste mundo é juntar combustível para o fogo. 2 Pedro 3:10. Concluímos dizendo que Deus chama o seu povo a fazer prova dele. O Senhor nos exorta a fazer prova dele quanto a esta matéria. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não quer obediência cega, mas fidelidade com entendimento. O dinheiro é uma semente. Quando você semeia com fartura, colhe com abundância. Na verdade, você tem o que dá e perde o que retém. A semente que se multiplica não é a que você come, mas o que você semeia. Jesus disse que mais bem-aventurado é dar que receber. Quando você oferta, Deus multiplica a sua sementeira. Deus propõe-nos duas alternativas. O que você vai escolher, bênção ou maldição? Se o povo de Deus trouxer os dízimos e as ofertas à casa do tesouro na terra, Deus abrirá os seus tesouros no céu. Deus propõe ao seu povo dois caminhos, a bênção ou a maldição. Que caminho vamos escolher? Que decisão vamos tomar? Ele nos exorta a escolher o caminho da bênção, o caminho da vida.